Romanos capítulo 1, versos de 5 a 7. Diz assim a palavra de Deus: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Deus de toda graça, obrigado pela escola do Espírito Santo, a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, através dela. Ela é viva, santa, por ela fizeste os céus e a terra e nos regeneraste. Por ela, pela manifestação do Espírito Santo, faze-nos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos, meus irmãos, considerado esta carta de Paulo aos Romanos e temos enfatizado, para sermos justos e darmos crédito e a quem honra a honra, que de fato a carta de Paulo aos Romanos tem sido considerada o quinto evangelho, o testamento de Paulo, antes de viajar para Jerusalém, sabendo que sua vida corria grandes e graves perigos, porque de cidade em cidade ele era avisado por intermédio de profecia que ao chegar em Jerusalém ele sofreria. Antes de ir a Jerusalém, ele então registra a carta de Paulo, sua carta aos Romanos, na cidade de Corinto, hospedado na casa de Gaio. De acordo com o capítulo 12 de Gálatas, Paulo certa vez subiu a Jerusalém e ele fez uma exposição do evangelho que ele acreditava e que ele pregava. Eu acredito que a carta de Paulo aos Romanos foi um registro desta exposição. E nestes primeiros 4 versos, de uma forma brilhante, o apóstolo sintetizou a totalidade do que ele pretende dizer, tal a capacidade que Deus lhe dera para ser apóstolo e registrar a revelação divina. Paulo começa a sua carta apresentando-se, e o seu nome é a primeira palavra da carta, e ele diz Paulo, e ele se apresenta de 3 maneiras: eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou um homem chamado para o apostolado, eu sou um homem separado para o Evangelho. Ele nos ensina algumas verdades acerca do Evangelho. Em primeiro lugar, Deus é o autor do Evangelho, que o Evangelho é de Deus. Deus prometeu o Velho Testamento mediante sua revelação entregue aos profetas no Antigo Testamento. O Evangelho de Deus e prometido por Deus foi registrado de forma inspirada, infalível e inerrante nas Sagradas Escrituras. Paulo chama o Antigo Testamento de Sagradas Escrituras. E o conteúdo do Evangelho, diz o apóstolo, acerca de seu Filho. Portanto, Deus é o autor do Evangelho, Ele o prometeu, Ele o registrou e Ele trata do tema Jesus Cristo. Portanto, Jesus é o Evangelho é Jesus. Ora, quem é Jesus? A resposta para esta pergunta nos ensina o que é o Evangelho, já que o Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho. Nos 4 primeiros versículos de Romanos, ele nos ensina as 4 principais verdades acerca da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Jesus é o Cristo, o Messias. Ele também é o Filho de Deus, divino e eterno. Ele é também filho de Davi, tem natureza humana, nasceu, se encarnou, é o descendente de Davi, tem natureza humana, e ele é o Senhor do universo. Ele é, portanto, divino. E a prova cabal, veemente, indiscutível e infalível de que
tudo quanto os apóstolos disseram a seu respeito, e ele mesmo disse a respeito de si mesmo, é a ressurreição. No versículo 4, Paulo deixou claro que o Espírito Santo, segundo, de acordo com a compreensão do Espírito Santo dada aos apóstolos, Deus o Pai, quando agiu poderosamente, ressuscitando Jesus dos mortos, ele estava querendo comprovar, vindicar, endossar e confirmar: Jesus é quem disse ser de fato, e os apóstolos também disseram. Portanto, a ressurreição é uma declaração poderosa de Deus o Pai acerca da divindade de Jesus. Ele de fato é o Cristo, ele de fato é o eterno Filho de Deus, ele também é filho de Davi, ele é o Senhor do universo. Portanto, este agir de Deus foi interpretado, explicado pelo Espírito Santo. Isso para nós, meus irmãos, é maravilhoso, porque Deus age, mas Deus também explica o sentido, a razão e o propósito do seu agir. Como as atitudes, elas às vezes são ambíguas e elas podem dar margem a mais de uma interpretação, Deus não apenas age, mas através da revelação pela palavra, Ele explica o sentido do seu agir. E quando Ele ressuscitou Jesus, este foi um ato poderoso de Deus. E segundo o Espírito Santo, ou seja, a revelação, a explicação que o Espírito Santo deu aos apóstolos, eles compreenderam o sentido e a importância da ressurreição. A ressurreição, portanto, é Deus revertendo o juízo. Ele foi condenado como blasfemo, mentiroso e herege, e foi executado, pena de morte. Deus reverteu o juízo humano e disse: ele é inocente e eu vou reverter a pena. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso, a importância teológica da ressurreição para nós é fundamental, segundo as Sagradas Escrituras. Agora, meus irmãos, o apóstolo começa o versículo de número 5 dizendo: pelo qual, e ele está se referindo a Jesus Cristo, a quem ele chama de Senhor no final do versículo de número 4. A mensagem do versículo 5 é grandiosa. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo que Deus deu a Paulo o que? A graça e o apostolado, e ele deu por meio de Jesus Cristo. Por isso ele diz pelo qual, e ele deu por amor ao seu nome, a razão para a dádiva, e ele explica um propósito da dádiva, para a obediência da fé. Portanto, Deus deu duas bênçãos, graça e apostolado, por intermédio de quem? De Jesus Cristo, mediador. Por que Deus deu graça e apostolado através de Cristo ao apóstolo Paulo? Por amor do seu nome. Com que propósito? Para a obediência que brota da fé. Estas verdades, meus irmãos, são preciosíssimas para todos nós. Nós vamos passo a passo considerá-los. Em primeiro lugar, Paulo diz: pelo qual recebemos. Ora, a carta de Paulo aos Romanos vai bater com ênfase profunda e repetida na tecla de que Jesus Cristo é o mediador. Logo, tudo o que vem de Deus, do céu e desce para o homem, vem pela mediação de Jesus Cristo. Ele é um mediador, e é por essa razão que nós não aceitamos em hipótese alguma a presença de qualquer outro intermediário ou intermediária, mediador ou mediadora entre Deus e os homens, porque tudo o que vem de Deus para nós, e Tiago diz que toda boa dádiva e que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, o Criador dos astros que iluminam o universo, sobretudo a terra. Vem dele e vem pela mediação de Jesus Cristo. Ele é um mediador. Portanto, não podemos aceitar qualquer outra presença entre Deus e nós. Só Jesus Cristo, só Jesus Cristo, só Jesus Cristo, o mediador.
E o que foi que Paulo diz? Recebemos duas bênçãos maravilhosas, diz o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, recebemos a graça, e em segundo lugar, recebemos o apostolado. Cada um de nós pode dizer a mesma coisa. Eu recebi de Deus o Pai, através de Cristo, a graça, por isso sou salvo, e recebi o ministério pastoral. O irmão pode dizer que recebeu a graça para crer, portanto é salvo, e também recebeu a graça de ser músico, professor, trabalhar com ação social, enfim, um ministério para o qual Deus o dotou e capacitou e chamou. Portanto, recebemos a graça. Se os irmãos lerem atentamente a carta de Paulo aos Romanos, observarão que nós, cristãos, não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. A expressão debaixo da lei significa que nós não queremos mais obter justificação através da obediência à lei. Nunca ninguém conseguiu. Os judeus ainda estão debaixo da lei, porque continuam querendo usar da lei de Deus como meio para se justificar, ou para serem justificados por Deus. E Paulo diz, não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Para a nossa justificação, contamos não com nossa obediência à lei, para a obtenção de mérito, consequentemente a aceitação diante de Deus, mas com a graça de Deus. Por isso, meus irmãos, Paulo diz em 2 Timóteo que a graça de Deus nos foi dada antes dos tempos eternos, para se referir ao fato de que na eternidade, antes mesmo de Deus lançar o alicerce e a fundação do mundo, Ele nos deu a graça, mas ela só se manifestou historicamente através do aparecimento, da encarnação do Filho de Deus. Por isso, também escrevendo a Tito, ele disse que a graça se manifestou de maneira salvadora, porque Cristo se encarnou e Ele é Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, quem é salvo pela graça. Deus nos deu a sua graça. No capítulo 1 de Efésios, os irmãos verão como Paulo fala desta graça maravilhosa concedida. Paulo diz, meus irmãos, assim, que a predestinação para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, foi segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual, a graça, nos deu gratuitamente no amado. A graça nos foi dada gratuitamente no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Portanto, a eleição para a adoção, a redenção e a remissão, segundo as riquezas da graça. A graça nos foi dada no amado de Deus, Jesus Cristo, e Ele fez com que a graça, abundasse para conosco. Portanto, recebemos de Deus, através de Jesus Cristo, a graça, e é pela graça que somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É por essa razão que nenhum de nós, quando agradece de coração a Deus a salvação, dá toda a glória a Deus, porque reconhece, se não fosse pela graça de Deus, eu não seria salvo. Em segundo lugar, diz o apóstolo Paulo, Deus nos deu também um apostolado, ou seja, Paulo recebeu de Deus o Pai, por intermédio de Jesus Cristo, o ministério apostólico, o ofício apostólico. Ele era apóstolo pela graça de Deus, assim como eu posso dizer que sou pastor pela graça de Deus, e você pode dizer qual é o seu ministério, também pela graça de Deus. Por quê? Porque os dons que nos capacitam para exercer e servir a Deus nos ministérios
São dons da graça. Carismata é o plural de caris, dons, capacitações para servir. E estas capacidades do Espírito nos são dadas, estas capacidades, por causa da graça. Nenhum de nós tem mérito para ser pastor ou qualquer outro dom. Procede de Deus, é um dom da graça de Deus, é uma bênção, é um favor, do qual nós não somos merecedores. Portanto, Paulo diz: eu recebi a graça e o apostolado. Todo o ministério é pela graça. Vamos ver isso rapidamente. Abre em Romanos 12, versículo de número 3. Paulo se refere neste verso, por exemplo, ao seu ministério apostólico, sem mencionar a palavra apóstolo. Ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. E ele prossegue, ou seja, pela graça de ser apóstolo, de ter recebido de Deus autoridade e capacidade para servir no ofício apostólico, então Paulo exorta. Vejam Romanos 15, 15. Romanos 15, 15. Mas em parte vos escrevo, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, por causa da graça que por Deus me foi dada. Ele está se referindo à autoridade apostólica, à revelação do mistério, à graça que lhe foi dada. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo era servo de Jesus Cristo? Era, pela graça. Paulo era chamado para ser apóstolo? Era, pela graça. Por isso ele diz: através da graça, eu sou o que sou. Se eu nasci de novo, se sou um novo ser em Cristo, eu sou pela graça. E se sou apóstolo de Jesus Cristo, também sou pela graça. Seja lá o que for, seja eu quem for, eu sou pela graça de Deus. Vamos ver Gálatas 1,15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Deus o separou no ventre de sua mãe e o chamou pela sua graça. O apóstolo da graça está dizendo: todo o mérito para a salvação e para o ministério é divino. É a graça. Se não fosse a graça, com certeza eu não seria salvo, eu não seria apóstolo, eu não seria nada. E todos nós, irmãos, podemos repetir isso e ter esta absoluta convicção que não há mérito em nós, absolutamente não há. Gálatas 12, 9. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a minha Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Ele está se referindo à graça de ser apóstolo dos gentios. E Efésios capítulo 3, verso de número 7, do qual, referindo-se a evangelho, foi feito ministro segundo o dom da graça de Deus. Eu fui feito servo, apóstolo. Como? De acordo com, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada, conforme a operação do seu poder. Portanto, meus irmãos, o que é que Paulo está dizendo na abertura de sua carta? Que ele recebeu de Deus a graça para a salvação e a graça do ministério apostólico. E essa graça e esse apostolado foram dados por Deus pela mediação, através de Jesus Cristo. E a razão para estas duas dádivas, por amor do seu nome. Ou seja, não havia em Paulo nenhuma razão para que Deus o salvasse e o fizesse apóstolo. A única explicação cabível
que Paulo encontrava era por amor do seu nome. O que Deus fez, Deus deu. O que? A graça e o apostolado. Através de quem? De Jesus Cristo. Por quê? Por amor do seu nome. Deus age por amor ao seu nome, para produzir glória para o seu nome. O sentido último do agir de Deus é a sua própria glória. Por isso, por amor ao seu santo nome, que representa o seu santo ser, Deus concede graça e apostolado a Paulo, concede-me graça e pastorado a mim, e você pode dizer qual é o dom e o ministério que Deus lhe deu por intermédio de Cristo, e a razão que jamais poderemos esquecer, por amor do seu nome. Você não merecia ser quem é, eu não sou digno de ser pastor, nenhum de nós é digno de ser receptor dos dons da graça. Somos pela graça de Deus. Um propósito. Para quê? Com que propósito, meus irmãos, Deus nos deu a sua graça? Ele diz claramente no texto, para a obediência da fé. Obediência que procede da fé, que brota da fé, proveniente da fé. Irmãos, a justificação é pela fé. Observe bem. A verdadeira e genuína fé produz obediência. Onde quer que haja fé, haverá obediência. Onde quer que há obediência, é porque existe fé. Nenhum de nós obedece para crer, para produzir fé e por meio dela ser justificado. Mas porque fomos justificados pela fé, a fé produz obediência. Então, o que causa o quê? A fé produz e causa a obediência. A obediência é produzida e causada pela fé. Quem verdadeiramente crê, genuinamente tem fé, obedece. Quando uma pessoa se recusa a obedecer, esta resistência, esta insubmissão, ela revela ausência de fé, genuína fé. Paulo é acusado nesta carta, e por todos os que o ouviam, de ser um antinomista, de pregar que agora não existe mais a lei, já que somos salvos pela graça, e não precisamos mais, então nós não precisamos mais da lei. E muitos chegaram a deduzir o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça, então pequemos para que haja cada vez mais porções da graça de Deus. E Paulo vai dizer absolutamente, no capítulo 6, ele vai deixar claro que não estamos debaixo da lei como meio de justificação, mas estamos debaixo da lei porque a lei moral de Deus continua para nós relevante, porque ela expressa a vontade santa de Deus. Logo, não há antinomismo contra a lei permanece de pé, e é dever cristão obedecê-la. Por isso Paulo está dizendo que quando Deus nos concede graça para crer e ser salvo, e apostolado, ou pastorado, ou outro ministério, por meio de Cristo, por amor do seu nome, o alvo e o propósito final é obediência da fé. Que as pessoas ouçam a palavra, que elas se convertam e creiam, e como produto da fé, obedeçam aos mandamentos de Deus. Portanto, toda a verdadeira e genuína fé produz submissão à vontade de Deus. Ora, diz Paulo em Romanos 10, a fé que salva vem pelo ouvir. Então, com que propósito se prega? Para produzir fé. Uma vez que, pela pregação da palavra e do evangelho, a fé é produzida no coração e o homem é justificado pela fé através da graça, então esta fé, produto da palavra, produz obediência. Então nós temos um círculo. A palavra de Deus, quando pregada, ela produz fé. A fé produz obediência. Aquele que diz eu creio, no entanto ele não obedece aos mandamentos,
daquele em quem ele afirma crer, do ponto de vista bíblico, ele não crê. Fé, segundo as Escrituras, não é assentimento intelectual a um corpo de doutrinas. Paulo apresentou Jesus dizendo: ele é o Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi, o Senhor do universo. E Deus comprovou que ele é tudo isso ao ressuscitar. Você crê em Jesus? Se a resposta é sim, então obedeça a Jesus. A grande comissão foi: ide, fazer discípulos, ensine os discípulos a obedecer, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho dito. Então a fé, meus irmãos, produz obediência. Ela vai desaguar na obediência aos santos mandamentos de Deus. Por isso aquele que diz: eu posso aceitar Jesus como meu Salvador, sem aceitá-lo como o Senhor da minha vida, ele está contradizendo as Escrituras, e ele está defendendo um ponto de vista antibíblico e justificando uma fé espúria, que não é genuína, porque quem crê, obedece. Portanto, 1 João, o apóstolo vai dedicar-se a mostrar que todo aquele que nasceu de Deus não vive pecando, não afirma que não peca, mas não vive na prática do pecado. Por quê? Porque quem é uma nova criatura vai viver a nova vida. Está em sintonia com o que Paulo diz, para a obediência da fé. Portanto, irmãos, Deus acerta no mundo mirando em nós. Ele nos dá a graça para crer e os dons para que nós possamos servir. Qual é o fim último desta dádiva? A obediência que brota, que é resultado da fé, porque todo aquele que crer obedecerá. Por isso, a salvação do mundo perdido é o alvo de Deus, ao nos dar a graça e ao nos equipar com dons espirituais, para que possamos ganhar pessoas para Cristo, para que elas ouçam o Evangelho, creiam, e a fé produza uma vida reta, uma vida submissa, uma vida de acordo com os mandamentos de Deus. Enquanto isso não ficar claro, nós equivocadamente pensaremos que Deus me deu graça e me deu dons para me enriquecer. Segundo as Escrituras, os dons são dados não para enriquecer os receptores, mas para utilizá-los como instrumentos para abençoar a edificação da igreja e a salvação do mundo perdido. Portanto, a mensagem do versículo 5 é: Deus nos dá, por intermédio de Cristo, duas maravilhosas bênçãos: a sua graça para a nossa salvação e dons espirituais, ministérios, e cada um de nós poderia recitar o seu. Por que Deus nos abençoou com estas duas bênçãos tão maravilhosas, a graça e o apostolado, ou o pastorado, ou o ensino, e assim por diante? Por amor do seu nome. Não foi você a razão, não foram seus méritos, sua religiosidade, nada em você explica esta dádiva maravilhosa da graça e do apostolado. A única razão é o amor que Deus tem pelo seu próprio nome. E com que propósito Deus nos deu? Para a obediência da fé, para que as pessoas o obedeçam, uma obediência que brota da fé. Ora, Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Senhor. Se você crê nisso, então obedeça. Jesus questionou aqueles que o abordavam, dizendo: Senhor, Senhor, e ele perguntou: por que me chamais assim? Se vocês não fazem o que eu mando. É uma incoerência. A verdadeira fé produz obediência. Portanto, se a desobediência é uma constante, é para parar e considerar: será que eu realmente sou salvo pela graça? Fui justificado por meio da fé, através da graça? Aquele que crê, obedece. Obediência aos mandamentos não produz fé, mas fé produz obediência. Versículo 6: entre os quais
Sois também vós, Paulo está se referindo aos gentios. E ele faz duas afirmações maravilhosas: chamados para serdes de Jesus Cristo. E no versículo 7, na segunda linha, chamados para serdes santos. Chamados. O verbo chamar ocorre em torno de 150 vezes no Novo Testamento. E sempre o autor da chamada é Deus. É Deus quem chama, é Deus quem convoca, é Deus quem vocaciona. Ele é o autor da chamada. Jesus disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Não foi isso que ele disse? E depois ele disse: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Através da pregação universal do Evangelho, todos são chamados ao arrependimento e à fé, mas os escolhidos ouvem a voz do bom pastor e respondem à chamada divina. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. A chamada é universal. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Irmãos, se nós estudarmos esta doutrina da chamada de Deus, nós vamos observar que há uma chamada divina que deve ser considerada universal. Ela é para todos os crentes em todos os lugares sobre a face da terra. A primeira delas é a chamada universal para todos os gentios: arrependam-se e creiam. Para aqueles que se arrependem e creem, há uma chamada universal, onde quer que haja um crente, na África, na China, no Japão, nos Estados Unidos ou na Europa, não importa, eles foram chamados para serem alguma coisa e para fazerem alguma coisa. Então temos a chamada particular, aquilo que é específico para mim. Ora, Paulo, meus irmãos, está dizendo que os romanos, os cristãos romanos para os quais ele escreveu, fazem parte dos gentios, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Você é de Jesus, você pertence a Jesus Cristo, você é dele porque ele o chamou. Ninguém é dele porque se apresentou dizendo: eu quero ser teu. A chamada de Deus envolve a própria capacidade de Deus para a resposta. Quando Deus não chama, essa capacidade não é dada. Quando o Senhor diz para o paralítico: levanta, a ordem para levantar, ela vai com o poder para que ele obedeça, porque um paralítico não pode obedecer uma ordem para se levantar. Um defunto não ouve uma ordem para ressuscitar. E quando o Senhor diz: Lázaro, vem, com a ordem para vir, vai o poder para ressuscitar. Para o homem que tem a mão atrofiada, a ordem para estender a tua mão, ele não pode estender a mão, mas a ordem para estender a mão vai com poder para que a mão seja estendida. Portanto, quando Deus nos chama para nós pertencermos a Ele, essa chamada, ela vai com o poder de nos resgatar. É por isso que Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, Ele me comprou. Pedro diz: fostes resgatados, eres escravos do pecado, do mundo e do inimigo, mas agora sois escravos de Deus. Deus nos chamou, e Ele nos chamou: você é meu, você será meu, e nós somos de Deus, chamados para sermos, para pertencermos a Jesus Cristo. Se você tem certeza que você é dele e que ele é teu, por isso você diz: meu Deus, foi porque ele o chamou. Se ele não o tivesse chamado, você não seria dele. Em segundo lugar, o texto diz: chamados para serdes santos. No grego não tem esse verbo ser, serdes, chamados santos. Por quê? Porque, meus irmãos,
nós somos santos. E o que nos torna santos é a chamada. E porque eu sou santo, eu devo viver uma vida santa. Então a Bíblia diz que eu devo me tornar o que eu sou. Em Cristo eu sou santo. É comum no Novo Testamento os apóstolos chamarem todos os cristãos de santos. Eles são santos, foram santificados. E porque são santos, devem viver vidas santas. Não é o contrário. Eu não vou viver uma vida santa para me tornar santo, mas porque vivo uma vida de santidade. Eu fui chamado para ser santo. O estado ou condição no qual eu me encontro é de santidade. Eu sou santo. Fui chamado para ser separado, para pertencer. E porque sou santo, devo viver uma vida santa. Devo me esforçar ao máximo, não com meu próprio poder, mas com o Espírito Santo, porque Ele santifica, para viver uma vida santa, para ter um caráter santo, para ter uma conduta santa, um procedimento santo, em todas as áreas e aspectos da minha vida. Eu não fui chamado para viver uma vida de pecado, na carne, na desobediência. Eu fui chamado para pertencer a Jesus Cristo. Eu sou dele. E porque sou propriedade de Jesus Cristo, não tenho o direito de dizer: faço da minha vida o que quero. Se alguma coisa te pertence, e você por direito é dono, você faz o que quer, você vende, você queima, você demole, é seu. Mas o que não é seu, você não pode dizer: dou a minha vida ao rumo que eu quero, faço da minha vida o que bem entendo, sou dono do meu nariz. Quem diz? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para pertencer a Jesus Cristo e para ser santo, vai dizer: faço da minha vida o que quero? Quem usa essa expressão ainda não é convertido, porque o verdadeiro salvo, ele diz: eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele, Ele é o meu Senhor, eu sou escravo dele, e eu sou santo, porque Ele me chamou, a chamada me tornou santo, e eu devo viver uma vida santa. Mas quando o crente diz: eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, não quero saber de igreja querendo me disciplinar, não quero saber de pastor me dizendo o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer, eu sou dono do meu nariz, faço o que eu quero. Esse tipo de declaração, meus irmãos, é de alguém que ainda não foi salvo pela graça por meio da fé, que produz a obediência, porque aquele que foi salvo porque foi chamado para pertencer. Por isso aquele hino do cantor cristão é lindo: eu sou de Jesus, aleluia, eu pertenço a Ele, e sou santo, chamado para ser. Eu sou, e porque sou, vivo de maneira santa. Essa é a nossa vocação. Deus nos vocacionou para vivermos uma vida de santidade. Então, meus irmãos, Paulo diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Irmãos, aí está a fonte: amados de Deus, porque somos amáveis não por amor do seu nome. Quem são os cristãos? Os irmãos observaram, Paulo começa a sua carta se apresentando: eu sou Paulo, eu sou servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. O Evangelho é de Deus, prometido por Deus, registrado inspiradamente nas Escrituras. O Evangelho é Jesus. Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Filho de Davi, é o Senhor do universo. E Deus nos deu graça e apostolado por amor do seu nome. O amor de Deus é a razão porque nós somos salvos, meus irmãos. Ser salvo significa ser chamado, ser salvo significa ser amado. A nossa salvação é produto do maravilhoso, imenso, inexplicável amor de Deus por vis pecadores, indignos do seu perdão, que somos nós, amados
de Deus, graça a vós, mais uma vez, e paz. Ora, a graça é o favor imerecido da salvação. Qual é o produto da graça? A paz. Paz não de espírito, mas a paz com Deus. Por quê? Porque há uma inimizade entre Deus e os homens. Somente quando pela graça somos justificados através da fé, é que deixamos de ser inimigos de Deus e nos reconciliamos com Ele. Portanto, a paz com Deus, que a Bíblia se menciona, não é a paz de coração, é a paz, ou seja, o nosso relacionamento com Deus não é mais litigioso, não é mais de conflito nem de guerra. Jesus me livrou da ira vindoura, eu não sou mais alvo da ira, eu não sou mais inimigo de Deus. Paz, estou em paz com Deus, não estou mais em guerra com Ele e nem Ele comigo. Paz entre Deus e os outros. E é óbvio que quando pela graça somos salvos por meio da fé e passamos a ter paz com Deus, quem tem paz com Deus vai buscar viver em paz com as pessoas. Quem vive causando conflitos, brigas, desentendimentos, pessoas que não perdem por nada uma discussão, um bate-boca, que querem porque querem ver algum tipo de confusão, é porque está faltando a paz de Deus. Quem não busca viver em paz com as pessoas é porque não está em paz com Deus. E quem não está em paz com Deus é porque ainda não foi alcançado pela graça do Redentor. Portanto, meus irmãos, eu termino a mensagem dizendo: Deus nos chamou, louvado seja Deus. E quando Deus chama, Ele chama para alguma coisa. Seu filho está no quarto, você está no seu quarto, você chama o nome dele, e ele perguntou: chamou? Via de regra nem precisava, era só comparecer, não é? Mas está chamando, de dedução óbvia, né? Claro. Aí o filho vem: me chamou, chamei. Para quê? Toda chamada tem um propósito, não tem? Porque Deus nos chama para alguma coisa. Primeiro, para ser dele, para ser santo. Mas se os irmãos forem ler as Escrituras e estudar, os irmãos verão, por exemplo, em 1 Coríntios, que Deus nos chamou para a comunhão do seu Filho, para viver em comunhão com Jesus. E sabe o que rompe a comunhão com o Senhor? Pecado. Portanto, fui chamado para ser santo. Se os irmãos lerem Gálatas, verão que Deus nos chamou para a liberdade da lei. Em que sentido? Como meio de justificação, não como expressão moral da sua vontade. Se os irmãos lerem Colossenses, verão que nós somos chamados por Deus para a paz do corpo de Cristo. Não fomos chamados para viver aqui nos mordendo uns aos outros, com inimizades entre uns e outros. Fomos chamados para a paz no corpo de Cristo, para viver em paz. Uma igreja que vive com discórdias, desentendimentos e mágoas, ela está traindo a sua vocação. Fomos chamados para viver em paz. Se os irmãos lerem 1 Pedro, verão que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos em trevas e Ele nos chamou: saia das trevas, venha para a luz, para que nós sejamos testemunhas das grandezas daquele que nos chamou. Deus nos chamou das trevas para a luz e nós devemos anunciar as suas grandezas. Pedro também diz na sua carta que Deus nos chamou para sofrer sofrimento injusto, seguindo as pegadas de Jesus, porque o sofrimento faz parte da vocação cristã. Chamados para sofrer sofrimento injusto com paciência, porque Jesus suportou sofrimento injusto pacientemente, e Deus nos chamou para suportar sofrimento injusto com paciência. Pedro também nos diz que nós somos chamados para herdarmos uma bênção. Que bênção é essa? A bênção da salvação. E Pedro também nos diz que Deus nos chamou à sua eterna glória, para sermos glorificados e para vivermos com Ele em glória pelos séculos
dos séculos. Portanto, o que significa ser cristão, significa ser chamado por Deus para ser de Jesus Cristo, para ser santo, consequentemente, viver uma vida de escravo de Jesus Cristo, uma vida de santidade diante dos homens. Somos os amados de Deus, a quem a graça e a paz nos foram concedidos. Deus, meus irmãos, nos deu graça para crer e sermos salvos. Ele nos deu o apostolado, a Paulo, pastorado a mim e a você, os seus dons, o seu ministério. E Deus lhe deu isso e nos deu isso pela mediação de Jesus Cristo. E a razão para estas dádivas, o amor do seu nome e o propósito das duas dádivas, a graça e o ministério, para produzir obediência que brota da fé, para que pessoas sejam salvas e, à medida que sejam salvas pela fé, vivam uma vida de obediência à lei moral de Deus. Por isso, meus irmãos, Paulo termina dizendo: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que nesta manhã, irmãos, nós compreendamos o propósito da nossa chamada e os investimentos de Deus na nossa vida, e que usufruamos o privilégio de sermos alvos da graça, capacitados com dons, e nós não enterremos os nossos dons, mas exerçamos os dons para que o produto seja salvação, obediência que brota da fé.